Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Imagens aí da década de 90, pelo menos, né? Fim dos anos 80, início da década de 90, não sei ao certo, com a garganta meio esquisita. Então, esse é um tempo que, bom, estação ferroviária de São Carlos, locomotiva V8, é uma pena, né? Essa locomotiva que chegou no Brasil na década de 1940 sempre teve esse design moderno. Ela foi comprada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro e ainda no final dos anos, começo dos anos 80, ela recebeu ainda algumas unidades da antiga Santo Jundiaí, Central do Brasil, que elas eram chamadas lá na Central do Brasil como escandalosas, porque ela não tinha assim um condicionamento acústico muito bom em relação às V8 da Paulista. E o nome da V8 é por causa dos vestidos, do decote dos vestidos das mulheres que tinham formato de V. Não tem nada a ver com o motor V8. É por causa do formato de V, que era o friso da Paulista na frente dessa locomotiva. Sempre foi bonita essa locomotiva. Ela é meio. Como é que eu vou dizer? Ela é meio Maitê Proença, né? Sempre bonita. Paula Toller, sempre bonita. E faz essas comparações aí, né? Senão o politicamente correto vai falar que eu tô assediando as mulheres, né? Comparando a beleza das mulheres à beleza das locomotivas elétricas. Infelizmente, as ferrovias elas andaram para trás. As ferrovias brasileiras andaram para trás e já começaram a andar para trás quando ramais perderam a sua importância para transporte de cargas, volumes de passageiros foram sendo suprimidos, né? Foram sendo extintos. Como tinha lá o ramal de Piracicaba, que ainda existe um plano para reativar esse ramal. O ramal de Barretos até a cidade de Colômbia. Colômbia é uma cidade divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais e não houve mais interesse em transportar cargas e nem passageiros nesse trecho, então o trem ele vai até Pradópolis porque tem açúcar para trazer de lá, né? Então, por exemplo, essa linha aqui que segue aqui em Araraquara, passa por Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, passa uma média aí de 3 trens por dia. Já no corredor de exportação passa cerca de 16 a 18 trens de carga por dia. Embora eu não entenda assim tanto de ferrovias, né? Eu sou apenas um admirador dos trens, das locomotivas, dos vagões, dos carros de passageiros. Eu acho que esses ramais que a ferrovia, que a Rumo Logística acabou abandonando por não ser interessante para eles, eles deveriam devolver para a União e a União deveria explorar o transporte ferroviário de passageiros ou entregar para alguns países que estão muito interessados em explorar o transporte ferroviário de passageiros. Não são só brasileiros interessados nessa proposta. Há sul-coreanos, há japoneses, há russos interessados em explorar esses trechos que não são considerados assim de grande contingência, mas eles adorariam pegar esses trechos, melhorar as vias, até duplicar alguns trechos e de fato explorar o transporte ferroviário de passageiros, onde passam muito poucos trens de carga e outros não passam nenhum, porque eles simplesmente a Rumo pegou o filé e largou o restante. O mesmo acontece com a VLI, o mesmo acontece com algumas concessionárias pelo Brasil afora, que simplesmente eles falam que trem de passageiro dá prejuízo. Realmente, se oferecer um serviço porcaria para o passageiro, ele deixa de usar o trem. Ainda mais o trem demora mais do que o ônibus, né? Demora mais que o ônibus ou demora mais que você pegar o seu próprio carro e viajar. Então a ferrovia tem que voltar a ser competitiva, os trens não podem atrasar, pode até não ter tantos horários assim, mas tem que ter eficiência. Quando marcar que o trem vai chegar na estação determinada hora e o trajeto leva tantos minutos,
Tem que se seguir à risca, porque só assim o passageiro vai voltar a confiar nas ferrovias. Só assim o passageiro de fato vai poder dizer: olha, eu vou de trem, o trem vai passar daqui a pouco aqui na estação, o trem vai passar aqui na estação às 7 horas e 43 minutos e o trem que passe entre 7h43 e 7h50 não será considerado atraso. Agora, você vai para a estação para pegar o trem que vai passar, diz que vai passar às 7 horas e 43 minutos, de repente ele passa às 15 para as 9, aí é claro que as pessoas não vão confiar, as pessoas têm compromissos, as pessoas não estarão ali só para passear de trem. Elas têm seus compromissos de trabalho, compromissos familiares, compromissos com exames médicos, enfim. Mas tem que ter horários e cumprir o horário de forma confiável, de forma confiável. Então não pode esculhambar o negócio de vez, porque é simples, é simples. Se você tem um cliente, você vende, sei lá, maçãs para esse cliente, para esses clientes, as suas maçãs têm que estar boas, de excelente qualidade. Se você começar no meio das maçãs que você vende, toda vez tem algumas podres, esse cliente vai se sentir lesado e não vai comprar mais de você, porque se aparecer um outro vendendo maçãs de qualidades superiores, até mesmo cobrando um pouco mais caro, mas nenhuma maçã vem podre, ele vai preferir comprar daquele lá o qual ele paga mais caro, mas ele sabe que vai estar comprando qualidade. O que aconteceu com os trens e passageiros? Material velho, material defasado, a linha, né, a via permanente mal cuidada, o trem que ia numa velocidade de 85, 90 km por hora, passou a ir a 45 km por hora, 25 km por hora em alguns trechos. E aí é claro, aí o passageiro, ele acha que a viagem dele vai durar 5 horas e meia, acaba levando 8 horas, 9 horas para se chegar ao seu destino. E aí a pessoa perde a confiança realmente. Até eu perderia a confiança em viajar de trem. Imagina eu levar 12 horas para chegar de Araraquara a São Paulo. Como é que ficaria se a previsão antigamente era de 5 horas e 35 minutos? E nos últimos anos da FEPASA estava levando até 9 horas para se chegar em São Paulo ou para se chegar de São Paulo a Araraquara. Aqui são os últimos anos da FEPASA e veja o estado da estação de Visconde do Rio Claro, totalmente abandonada, totalmente quebrada, totalmente vilipendiada. O trem apenas para porque ele está esperando uma autorização para seguir adiante, porque aqui a via permanente, ela se torna dupla, mas ali na frente ela continua sendo singela. Isso é do século XIX. Isso não funciona, tem que ser duplicado o trecho todo ou o máximo possível, bem sinalizado, a via tem que ser bem tratada, cortar esse mato, né? Então, às vezes você nem vê os trilhos. Então, esse é um exemplo da decadência que se tornou a FEPASA, estações abandonadas. Estamos aqui na beira da Washington Luiz, a rodovia que ela começa lá em Cordeirópolis e passa ali de Rio Preto, parece que vai até Pereira Barreto, coisa assim. E você perde a confiança no transporte ferroviário de passageiros porque deixa de ser eficiente, não deixa, ele perde para o ônibus, que o ônibus, você pega o ônibus aqui, hoje o ônibus está um pé no saco também. Antes tinha ônibus de Araraquara para São Paulo, não passava em São Carlos, não entrava em São Carlos e seguia direto, parava só no Graal ali alguns minutinhos, esses minutinhos eram 10 minutos, mas hoje você sai daqui de Araraquara, você tem que atravessar todo o trânsito de São Carlos para chegar até a rodoviária. Aí você perde mais 10, 15 minutos esperando, depois você sai da rodoviária de São Carlos, pega todo aquele trânsito, retoma o Washington Luiz e aí você simplesmente tem que chega lá na frente, parar no posto, no rodoposto, e aí o motorista fala: olha,
20 minutos de pausa, viu? Mas na verdade não dá 20 minutos. Você acaba ficando lá quase 40 minutos. 40 minutos, porque às vezes o motorista ele está vindo de longe, ele precisa, mas ele precisa mesmo almoçar. Não é culpa do motorista, tá? Não é culpa do motorista. Mas essa é a parte triste, né? Aí você vai se atrasando, vai se atrasando. No final, você vê que está levando quase o mesmo tempo que você levaria de trem, quando a ferrovia ainda não estava tão ruim. E pelo menos no trem você tem mais espaço, você não fica apertado no ônibus, esmagado por uma cadeira. Às vezes o cara da frente ele quer esticar a poltrona dele, ele esmaga você e você é obrigado a ficar daquele jeito. Já no trem, pelo menos você tinha aí um trem com 4, 5, 6 carros e você podia, quando estava cansado de ficar sentado, você podia levantar e ir para os outros vagões, ia no banheiro, e se tinha um restaurante, você podia ir lá comer alguma coisa no restaurante. Caro, mas podia. Então essa é a forma que as ferrovias não podem voltar desse jeito que estava nos últimos anos. O material tem que ser novo, locomotivas novas, carros de passageiros novos, um sistema de comunicação novo. A estação tem que ser nova, porque muitas pegaram fogo, destruíram as estações, abandonaram, viraram um mocó de bandido. Tem que dar graças a Deus para aquela estação que ela se tornou posto de saúde, delegacia de polícia. Tem que dar graças a Deus porque não se acabou, mas a estação de Tirapina, por exemplo, ó, já estava derrubadinha, né? Mas hoje tacaram fogo nessa torre, a estação está toda arrebentada, está caindo o teto. Então, se o trem de passageiros voltar hoje, vai ter que fazer uma estação novinha, porque não há o que se recuperar na maioria das estações ferroviárias do estado de São Paulo e do Brasil. Galera, se você gostou do vídeo, clica no sininho, clica no joinha, tá certo? Clica aí no joinha e colabora aí com o Pix, porque o canal não é monetizado. Então você faz o seguinte, você ajuda aí no Pix, qualquer quantia. Ah, eu tô aqui com R$2, eu vou mandar para esse cara aí. Sei lá, eu gostei do vídeo dele, eu vou mandar uns R$2. Tá, beleza, manda aí pro Pix. Ah, eu vou doar R$10, eu vou doar R$20, eu vou doar R$50. Enfim, porque tem gente que apresenta um conteúdo de bosta, só fala merda o tempo inteiro e o pessoal mesmo assim colabora com o cara. Então eu vou poder não só ficar aproveitando imagens dos outros aqui para fazer minhas narrações, mas eu vou a campo, eu vou para a rua, eu vou ter aí um capitalzinho para poder de fato fazer imagens atuais, imagens novas, né? Eu vou conseguir até um equipamento melhor, mas você colaborando, por quê? O Uber não me leva de graça, o táxi não me leva de graça, a empresa de ônibus não me leva de graça e a minha energia elétrica não é de graça. Então eu tenho que pagar. Então pelo menos aí você doando 2, 10, 20, 40, R$50 vai ajudar bastante. Então meu Pix é 16 21 33 54883. 16 21 33 54883. Clica no sininho, se inscreva no canal, ajude no Pix com qualquer quantia será aí bem-vinda. Tem gente que vai falar, o cara tá pedindo dinheiro. Eu peço sim, e você dá, se você quiser, porque eu não estou apontando o revólver na cabeça de ninguém. Valeu, gente, obrigado e fique com Deus.